O nosso João Castro, ele bota aqui, ó. A máfia do apito, mais uma vez, rouba o Bahia, minou o Bahia. Cara, isso aí foi perfeito. Quero que vocês entendam uma parada, quero que vocês entendam uma coisa. Quando um árbitro, ele está mal intencionado, ele não sai expulsando, ele não sai dando penalidade, ele não sai esculachando, ele não faz isso. Vai começar a coletiva, rapaziada? Ela tá colocando aqui que vai começar a coletiva. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se eu acho aqui a coletiva pra gente acompanhar junto essa coletiva aí do Rogério Ceni. Vamos lá, vou botar aqui no canal do Bahia pra gente acompanhar junto a coletiva do Ceni. Se eu não me engano, o Arthur Cabral, que cai em cima do Arias e fica em cima e não deixa ele sair. Mas nesse sentido estamos acostumados. Eu acho que de ruim fica a atuação meio que inteira do primeiro tempo, pouco competitiva, e no segundo tempo, surpreendentemente, com 10 contra 11, nós tivemos mais bola, mais jogo, mais combinações, mais chegadas à frente do que no 11 contra 11. Parece que tivemos mais brilho no momento que perdemos, um sentimento talvez de injustiça que é cometido, talvez o time reage e consegue jogar um segundo tempo melhor com um homem a menos do que o primeiro. Ceni, boa noite. O Bahia perdeu 6 jogadores para a próxima partida contra o Flamengo lá em Salvador. O que é que você pensa em fazer para que o Bahia consiga competir lá na Arena Fonte Nova de igual para igual com o Flamengo? Bom, competir de igual para igual com o Flamengo para todo mundo é muito difícil, porque afinal de contas eles são o líder do campeonato, né? Mas nós vamos ter que, a partir de amanhã, quebrar a cabeça para montar essa equipe. Eu acho que analisar, nós temos áreas fora, nós temos o Gilberto, né, voltando, tem a dupla de zaga, um machucado, um lesionado, outro com terceiro cartão. Nós temos 2 laterais esquerdos no clube além do Juba. Vamos fazer escolhas. E nós temos, por exemplo, o Ademir, que ainda não está pronto para jogar 90 minutos. Eu tenho o Ademir, hoje era no máximo para 30 minutos. Eu não posso acontecer como aconteceu com o Puga e perder o Ademir para o resto do ano, você está entendendo? Então, assim, lógico que a gente tem vontade de usar o jogador mais tempo, né? Mas já me deu uma dor no coração de ter que colocar ele no jogo hoje com um a menos, sabendo que ele ia ter que se desdobrar e correr mais do que o normal. Então, assim, vamos analisar, ver, tem o Nestor, né, também, que não pode jogar no meio, vamos com calma pensar porque para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo, tem que ter o mesmo espírito que nós tivemos contra o Palmeiras, senão você não vai ter chance. E as trocas, eu acho que são os maiores problemas, né, porque quando vai precisando das trocas, aí vai rareando um pouco mais, né, não é todo dia também que você perde 6 jogadores numa partida, né. Boa noite, Rogério. Com relação a justamente essas trocas, no intervalo do jogo, você voltou sem o Everton, e se teve algo com o Everton, somente tática mesmo? Não. E a escolha do Thiago, você manteve o William, por que não o Thiago centralizado logo nessa mudança do intervalo? O Everton sai mais por cansaço mesmo. O Everton não rendeu hoje o primeiro tempo dele fisicamente, eu acho que ele estava um pouco cansado mesmo. O Thiago entra para jogar com uma dupla de atacantes com o William, né? A gente libera o Zé para atacar pela esquerda, coloca o Sanabria pela direita, faz 3 homens no meio, com o Rezende, com Jean Lucas e Nestor, se eu não me engano, né? E com o Thiago retornando para marcar pelo lado esquerdo, mas numa dupla, deixando o William flutuar um pouco mais e o Thiago atacar o espaço. Essa foi a alternativa que nós encontramos para tentar ser o mais agressivo possível contra o Botafogo, mas é uma pena que na saída de jogo a gente toma o segundo gol, né? E depois, aí sim, o William sai, o Thiago vai para 9, o Ademir entra mais pelo lado, a gente marca mais um 4-2-3 na frente, com um homem a menos, né? Com o Michel, com o Thiago e com o Ademir, com Nestor e Jean Lucas por trás, e a linha de 4. E na hora com bola tenta atacar com o Zé por um lado, Ademir pelo outro, Michel aí vindo para dentro com o Thiago de centroavante, né? Eu acho que até rendeu relativamente bem diante da circunstância e do homem a menos. Você via que o Botafogo estava na torcida impaciente, pouca gente no estádio, né? Nós tínhamos uma grande oportunidade hoje de chegar aos 43 pontos. É sempre difícil enfrentar o Botafogo, com certeza, mas diante do cenário todo, mas hoje, fisicamente e em matéria de confronto no primeiro tempo, nós não existimos. Você tinha elogiado, a gente viu nos bastidores, a postura da equipe, como jogou contra o Palmeiras. Sim. Por que o time não consegue desempenhar, Rogério, fora de casa o mesmo futebol e só venceu apenas 3 até o momento no campeonato? Olha, deve ter muita gente no campeonato que venceu também 3 partidas somente fora de casa. Mas eu não consigo te explicar racionalmente o porquê do comportamental ser tão diferente num jogo que era praticamente hoje num campo neutro, né? Porque não tinha, sei lá, eu não sei qual foi o público, mas 8 mil, né? Pouco público, um estádio bom, que oferece boas condições de jogo pra gente, né? Mas a gente não consegue, eu acho, não sei se houve logicamente, para você competir de igual para igual com o Palmeiras, há um desgaste físico muito grande, lógico. Nós fizemos 3 trocas em função disso, né? O Gilberto não estava muito bem, entrou o Arias, naturalmente o Rezende entrou pela saída do Nico, e Jean Lucas, né, voltando da suspensão, né? E mesmo assim, na parte física, nós não conseguimos igualar o jogo com o Botafogo da mesma maneira que nós fizemos com
com o Palmeiras. Ok? Mais uma? Não? Tranquilo? Obrigado. Tá aí, meus amigos. Então, o Rogério Ceni, uma entrevista rápida, né, aí do Rogério Ceni. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que o Rogério Ceni errou em alguns aspectos, principalmente na manutenção do William José. Não dá pro William José, porra. Não dá pro William José. O William José não consegue performar. Ele não consegue. Não dá. Ele tá jogando muito mal. Não dá, ele não ajuda. É -1. Hoje o Bahia jogou com -2. Tá? A arbitragem condicionou o jogo. É fato. A arbitragem condicionou a partida. Condicionou. Na hora que o Bahia estava crescendo, na hora que o Bahia estava evoluindo, a arbitragem tinha condutas dentro da partida que puxavam a rédea do Bahia e não deixavam o Bahia crescer no jogo. Era trocando faltas, era trocando lances, era dando cartão. A todo instante foi isso. E nesse aspecto eu tô com o Rogério Ceni. Nesse aspecto eu tô. Também não justifica o fato de não ter voltado já da segunda etapa com as substituições feitas. Treinador de futebol tem uma mania do cacete de esperar 10, 15 minutos do segundo tempo para poder as coisas acontecer. E foi assim que o Bahia, a todo instante, vem tomando gols. Libertadores, Sul-Americana, vem tomando gols incessantemente no início dos tempos. Começa o segundo tempo, o Bahia vai lá e toma um gol. Eu lembro de 2 ou 3 jogos aí em Sul-Americana e Libertadores que foi assim. Entra dormindo. E aí, tudo que é falado no vestiário, principalmente do primeiro para o segundo tempo, ele cai por terra. Ele cai por terra. Já era para ter voltado, irmão. Já era para ter voltado com o Thiago na do William José. Ainda fez errado, Ceni. Tu botou o Thiago no lugar do Kaique. O Thiago já era para ter voltado no do William José. Ah, porque o Ademir volta com o Ademir. Volta com o Ademir. Nitidamente, o Santiares não estava conseguindo performar. Tira o Santiares, coloca o Gilberto. Era um jogo físico hoje. Nitidamente, hoje era um jogo físico. E aí, pode ter muito mais técnica o Santiares, mas físico o Gilberto ele tem mais. Para bater de frente ali com o Cuiabano, sabe? E o William José, desculpa, Everton Ribeiro também não jogou nada, se escondeu do jogo o tempo inteiro. E aí tem a contusão do Juba, tem a contusão do Ramos Mingo, vai ter que juntar os cacos hoje, sair do Rio de Janeiro e ir para Salvador, sentar, raciocinar para saber como é que vai montar esse time do Bahia para poder enfrentar o Flamengo, líder do campeonato. Vai extremamente enfraquecido hoje dos jogadores que estavam disponíveis sem os 2 melhores, que é o Luciano Juba e o Sanabria. Os 2 suspensos, né? Os 2 suspensos para o jogo, um por expulsão, o outro pelo terceiro cartão amarelo, que saiu machucado também, a tendência é que nem estivesse 100% para o jogo aí contra o Flamengo, o Luciano Juba. Mas hoje, a arbitragem condicionou o jogo. A arbitragem nitidamente condicionou a partida. Isso é fato. Não estou escondendo aqui. Só que a postura do Bahia, principalmente no primeiro tempo, também deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar o Bahia, principalmente na primeira etapa. E aí, no segundo tempo, a gente viu que as substituições surtiram efeito. A gente viu que se não fosse as expulsões, as contusões, o Bahia não teria perdido no Nilton Santos. Não teria perdido. Se não fosse o árbitro mal intencionado, se não fosse as substituições demoradas, a insistência no William José, sabe? Se ele pensasse rápido para substituir, se o árbitro não fosse condicionando o jogo, deixando o elenco do Bahia no estado de nervo, o Bahia não jogou para perder para o Botafogo. Aliás, o Bahia não jogou bem. A grande questão é que o Botafogo também não jogou bem. O Botafogo foi vaiado no Nilton Santos. O Botafogo foi vaiado no Nilton Santos. Ganhando o jogo. E hoje o Botafogo só saiu com os 3 pontos do Nilton Santos porque aconteceu coisas dentro da partida que condicionaram o placar para mim. A expulsão, as lesões, né? Coloco também na conta do Rogério Ceni a demora nas substituições, coloco também. Enfim, meus amigos. E agora, como eu disse anteriormente, é juntar os cacos, né? É juntar os cacos para que, de alguma forma, possa competir contra o Flamengo. Tem gente falando aqui que vai tomar uma goleada contra o Flamengo. Não, não é assim que a banda toca. Porque tá muito nítido, tá muito notório que esse Bahia é um time extremamente caseiro. E quando chega na Arena Fonte Nova, eles olham para o lado e para o outro, e eles se sentem obrigados a dar algo mais dentro de casa. Fato esse que quando joga fora de casa, eles não se sentem obrigados a correr, a brigar por cada bola. Se sentem no direito de entrar
desatentos, foi o que aconteceu hoje. O Bahia entrou novamente, do primeiro para o segundo tempo, desatento, e tomou um gol aonde poderia ter respirado, ter se recolocado dentro do jogo e, consequentemente, ter disputado aí um ponto, até mesmo uma vitória, 3 pontos hoje contra o Botafogo no Newton Santos, que, repito, um Botafogo que não foi vaiado pelo seu torcedor e que não fez nenhuma partida estratosférica que nós possamos falar que mereceu sair com a vitória o Botafogo. Não. As duas equipes hoje mostraram um futebol muito abaixo daquilo que era esperado e o placar mais justo hoje seria um empate. Mas devido às circunstâncias das contusões e também do árbitro extremamente mal intencionado, favoreceu o Botafogo, que conseguiu esses 3 pontos hoje. Você que está comigo aqui na Gol, você que está no JSTV também, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom fazer parte dessa família aqui. Enfim, meus amigos, aguardar agora as cenas dos próximos capítulos e entender como que esse Bahia vai estar contra o Flamengo. Vai ser um Bahia bunda de chuchu, com medo de enfrentar o líder do campeonato, ou vai ser um Bahia aguerrido? Ou vai ser um Bahia que vai lutar por cada bola? Ou vai ser um Bahia que vai entender que se não for na técnica, vai ter que ser na raça e na vontade, assim como foi contra a equipe do Palmeiras? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para poder entender. Agora é juntar os cacos, montar um time minimamente forte para poder enfrentar esse elenco do Flamengo. Antes de sair, deixa o like, inscreva-se e, na moral, se inscreva no JSTV. Se inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Falta pouquinho aqui no JSTV para chegar à marca de 1000 inscritos. Saudações, boa semana, tamo junto